Blog da Cidadania, desde 2016, quando foi criado, até o início deste ano, era o único canal que nunca tinha pedido apoio financeiro para o público. Todos os canais pedem. Eu comecei a pedir agora porque o canal estava ficando defasado com equipamentos antigos e precisava de apoio para fazer um canal mais forte, para enfrentar o que vem por aí no ano que vem, que não é pouca coisa. Se você considerar nos fazer uma doação, por favor, use o código PIX que está na tela. Boa noite, senhoras e senhores. Hoje é 14 de julho de 2025, são 19 horas. Enquanto esperamos as alegações finais do Procurador-Geral da República, vale atentar para uma notícia. Pelo jeito, não serão dois os incluídos no inquérito 4995 que investiga Eduardo Bananinha Bolsonaro, agora futuro ex-deputado. Na quarta-feira, o Eduardo Bolsonaro vai definir o destino do mandato dele, que já está definido, a gente sabe que ele não volta mais para o Brasil, vai perder o mandato, como o Blog da Cidadania antecipou em março, né? Como eu havia dito, em março, em julho termina o tempo que ele pode ficar fora do mandato, fora do exercício do mandato dele, e aí ele perdeu o mandato automaticamente. Enquanto isso, o STF está para emitir uma ordem de prisão dele a qualquer momento, agora que ele não volta mesmo. Se quando o STF disse que ele não iria ser preso, ele já com medo que fosse mentira não veio, agora que já está mais explícito e que há um inquérito criminal contra ele, agora que ele não volta mesmo. E nesse inquérito vão entrar o Jair e o filho 01, que simplesmente, assim, numa entrevista, falou: olha, a gente vai dar um golpe mesmo, vamos usar força contra o STF, apenas isso, normal, né? E essa fala do Flávio Bolsonaro chocou o país, né? Chocou a todos, porque ele simplesmente anunciou que ia pedir para o candidato que o pai dele abençoasse, né, para ser o seu sucessor à frente da direita brasileira, para dar indulto para Bolsonaro, e se o STF cassasse esse indulto, que esse então presidente eleito pelo bolsonarismo desse um golpe no STF, simplesmente usando a força. Não se sabe direito que força é essa que ele quer usar, mas com certeza a força seria se valer das Forças Armadas, porque quem proibiu, na tese do Flávio Bolsonaro, quem proibiu que as Forças Armadas atuassem para dar o golpe para o Jair em 2022, 2023, foi o presidente Joe Biden dos Estados Unidos, que mandou, de fato, até o chefe da CIA vir para cá conversar com os militares e dizer que os Estados Unidos não aceitariam esse golpe. Então, na visão do Flávio Bolsonaro, com o Trump no poder, os militares estão liberados para dar o golpe. Então, por isso, houve um pedido do PT para incluir o Jair Bolsonaro, que é o beneficiário das ações do filho Eduardo, e o Flávio Bolsonaro, que fez uma ameaça explícita. Bom, mais um vai entrar nisso, porque o pastor Silas Malafaia acaba de fazer exatamente a mesma coisa que fez o Flávio Bolsonaro e, consequentemente, a liderança do PT vai seguir o mesmo caminho e vai pedir a inclusão do Malafaia no inquérito 4995, que versa sobre obstrução da justiça e coação no processo. Está tentando coagir as autoridades, intimidar as autoridades, tanto o Malafaia quanto o Flávio Bolsonaro e quanto o Eduardo Bolsonaro, com tudo pago pelo Jair. Aliás, muito bem pago, com 2 milhões de reais. Vamos assistir. Povo abençoado do Brasil, não se deixe enganar.
A taxação de Donald Trump não tem nada a ver com economia, e sim com justiça, liberdade e anistia. 80% da carta está baseado nisso. É só vocês lerem. A carta está traduzida para português. Olha, alguns trechos que é interessantíssimo. Diz que esse julgamento de Bolsonaro é uma vergonha internacional, uma verdadeira caça às bruxas que tem que acabar imediatamente. Em outro trecho, ele vai dizer: centenas de ordens que o STF, diga-se, leia-se Alexandre de Moraes, emitiu. Centenas, gente, isso é grave demais. Centenas de ordens de censura ilegais e secretas. As plataformas americanas com ameaça de multa de milhões de dólares e cancelar a participação delas no mercado brasileiro. Isso sim é grave, merece até uma CPI. Você vai ficar atrás de bravata de Lula? Esse cara é cínico e cretino. Ele quer tirar proveito da falência econômica do seu governo e colocar um agente externo. A esquerda é perita nisso. Eles nunca assumem nada. Vocês estão vendo agora essa questão da roubalheira dos aposentados? Olha como é que esse sujeito é cínico. Ele falou agora 2, 3 dias que a culpa da roubalheira dos aposentados é do Bolsonaro. Bolsonaro é que sanciona a lei de combate às fraudes do INSS. Todo brasileiro sabe que quem comanda entidades sindicais é a esquerda. O irmão dele, Frei Chico, é vice-presidente de uma dessas entidades que entre 2019 e 2024 arrecadou 259 milhões de reais de aposentados. E eles não querem investigar esses sindicatos. E outra, ô Lula, tu é tão cretino e cínico. Se Bolsonaro é o responsável, por que nenhum deputado ou senador do PT e da esquerda assinou o pedido de CPI? Não vamos ser enganados por esse cara. O STF e o Congresso Nacional é que estão com a caneta na mão. Principalmente a Câmara de Deputados agora. Porque a anistia é uma atribuição exclusiva do Congresso Nacional. Artigo 48, inciso 8. Concessão da anistia pertence ao Congresso Nacional. Agora, a relação dos ministros do STF, eu estou dando aqui uma opinião. Eu não estou dizendo o que vai acontecer, não desejo isso sinceramente. Mas para mim, se Lula dobrar a aposta, a primeira ação do governo Trump vai ser em cima de Alexandre de Moraes. Depois ele vai partir para a família do cara e para os outros ministros do STF. Para que isso, gente? Eu não sou a favor disso, não. Vamos acabar com isso. Vamos ter paz nessa nação. É só dar anistia a essa farsa de pseudo-golpe, que é uma vergonha de perseguição política a Bolsonaro e pessoas inocentes presas. Acaba com isso que a taxa cai. Bom, o que você acaba de ver é exatamente o que fez o Flávio Bolsonaro. Ele falou exatamente isso, só que falou de um golpe de Estado. O Malafaia falou de ataque à família do Alexandre de Moraes, depois ataque aos outros ministros do STF. É uma ameaça, ele está ameaçando os ministros, não é? E você vai ver alguns detalhes mais sobre isso. Mas o Malafaia ele tem um longo histórico. Você veja que questão de 2 meses atrás, ele chamou a OAB de covardes esquerdopatas após a entidade emitir uma nota pró-Alexandre de Moraes. Pastor considerou que a ordem deveria defender os presos do 8 de janeiro, não o ministro Alexandre de Moraes, e aí ele pega, insulta, ameaça, faz o que quer. O pastor Malafaia criticou duramente as ordens dos advogados do Brasil, criticou uma licença poética do Metrópolis, né? Porque o que ele fez foi insultar pesadamente. O esquerdopata é crítica. Se chamar alguém de esquerdopata, ou direitopata, ou cristãocrata, ou ateocrata, disso que ele chamou a OAB de esquerdopata, isso é um insulto, não é? Bom, então, outra hora ele vem e faz uma ameaça contra a vida do magistrado. Não peço para matar, só coloco na mão de Deus, afirma Malafaia sobre Alexandre de Moraes. Olha só. Quer dizer, eu conheço um monte de traficante, de bandido aí que a gente vê em TV, em noticiário, né, falando coisas iguaizinhas a essa. O pastor líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo disse que entrega o magistrado para Deus e faz sua parte de cidadão. Então, outra ameaça grave.
Malafaia critica a prisão do Braga Neto e faz ameaça a Moraes. Sua hora vai chegar. Isso é mais uma ameaça. Eis porque o PT fez uma representação ao Alexandre de Moraes pedindo para incluir o Flávio Bolsonaro. O pai dele já praticamente está no inquérito da obstrução da justiça contra o Eduardo Bolsonaro. Mas o PT pede para incluir também o Flávio Bolsonaro e incluir formalmente, não é, o Jair, porque inclusive o Jair Bolsonaro teve que depor na Polícia Federal justamente porque ele é o grande beneficiário de tudo isso que o Trump está fazendo, que o Eduardo Bolsonaro está fazendo, e as ameaças que o Flávio Bolsonaro fez foram para beneficiar o Jair Bolsonaro. Mas agora entra o Malafaia nessa dança. Veja, aqui é uma longa representação, eu já li na sessão da manhã de hoje, na edição da manhã de hoje, não é? E aqui ele pede, dos pedidos, né? Ele pede que sejam incluídos formalmente no rol de investigados os nomes de Jair Messias Bolsonaro e Flávio Nantes Bolsonaro. Porque o Flávio Nantes Bolsonaro disse a mesma coisa. Olha, não estou querendo isso não estou fazendo ameaça. Mas se o STF se meter no indulto que o candidato que o Bolsonaro eleger para presidente der para ele, essa pessoa, o Brasil, o STF vai sofrer um golpe de Estado, né? Vai sofrer um ataque, vai ser usada a força. Só que eu não quero isso. Exatamente é uma estratégia, não é, do Malafaia, uma estratégia do Flávio Bolsonaro, que não funciona, inclusive, não é? Porque não é isso que vai evitar, a intenção é clara. Essas palavras, elas não apagam a intenção clara de ameaçar. A ação do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, pergunta-se se prejudicou a direita. Prejudicou, e agora o Malafaia e o Flávio Bolsonaro, todos eles, o Tarcísio, prejudicou muito mais. Não é? A forte repercussão que teve. Então isso a gente desemboca aqui. Malafaia vê PF, PGR e Supremo na mira de Trump com eventual prisão de Bolsonaro. Ou seja, ele está fazendo uma ameaça caso Bolsonaro seja preso. Pastor Silas Malafaia, um dos principais apoiadores de Jair Bolsonaro, avalia que uma eventual prisão do presidente fará Donald Trump aumentar a carga contra as autoridades brasileiras. Eu só não entendo por que é que o Malafaia está solto. Porque isso não é democracia. Isso é permitir que se faça um discurso de ódio. Nós estamos falando de um tribunal que já sofreu 3 ataques à bomba entre novembro do ano passado e os dias de hoje. Então, em bem menos de um ano, já foi um atentado efetivamente perpetrado e 2 tentativas de explodir o STF, com base nesse tipo de pregação. Para Malafaia estão na mira, além dos ministros do Supremo Tribunal, as autoridades envolvidas no julgamento da investigação da trama golpista. A minha visão é que, se prenderem Bolsonaro, diz o Malafaia, Trump vai agir contra ministros do STF, Procurador-Geral da República, chefe de Polícia Federal e, claro, ministro Alexandre de Moraes e a sua família. Mas eu não acredito que os outros ministros do Supremo vão dobrar a aposta como Moraes faz. Ou seja, é uma coisa de bandido mesmo, de chefão de máfia, o que fazem o Malafaia, os filhos do Bolsonaro e o próprio Bolsonaro por trás de tudo isso, né? Então aí, minha amiga, meu amigo, chegou a hora de o Malafaia começar a responder por essa longa ficha criminal que ele tem, por essa longa capivara que ele tem, que nada foi investigado. A contento. Agora vai ser. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.
Blog da Cidadania, desde 2016, quando foi criado, até o início deste ano, era o único canal que nunca tinha pedido apoio financeiro para o público. Todos os canais pedem. Eu comecei a pedir agora porque o canal estava ficando defasado com equipamentos antigos e precisava de apoio para fazer um canal mais forte, para enfrentar o que vem por aí no ano que vem, que não é pouca coisa. Se você considerar nos fazer uma doação, por favor, use o código PIX que está na tela.